A morte de Antônio de Engrásia, data e circunstâncias, constituem um dos capítulos mais obscuros da história cangaceira. É difícil saber quando ele morreu, e há fortes indícios de que ele não morreu na forma como é contada. Na ocasião, ele estava de relações rompidas com Lampião. Não era esta a primeira vez que Antônio de Engrásia e Lampião se desentendiam. Certa vez, em Pernambuco, logo após o combate da Serra Grande, alguém roubou um dinheiro que Lampião tinha guardado e suspeitou-se que teria sido Antônio de Engrásia. Não havia prova e, por isso, Lampião se limitou a mandá-lo embora. Reconciliaram-se em 1929, depois que Lampião se mudou para a Bahia. Mas sempre havia atrito entre os dois, porque Antônio de Engrásia não era do tipo de receber ordens de ninguém. A gota d'água foi a morte do cangaceiro Sabiá, seu sobrinho, por Ângelo Roque e com o apoio de Lampião, em junho de 1930. Para que nós possamos ter um pouco de luz a mais nos fatos, é necessário se fazer um recuo no tempo. Os Engrásias incorporaram-se a Lampião pela primeira vez em setembro de 1926. Há registros de participação dos irmãos Cirilo e Antônio de Engrásia e dos sobrinhos Antônio de Seunaro, Zé Baiano e Sabonete na famosa Batalha da Serra Grande, em novembro daquele ano. Depois, os Engrásia se desligaram de Lampião e retornaram para a Bahia, passando a atuar como cangaceiros independentes nas caatingas de Curaçá e Juazeiro. Em meados de julho de 1929, os Engrásia, aumentados de vários parentes, voltaram a se juntar a Lampião. Lampião estava vindo da região do Salitre, depois de um giro por Morro do Chapéu e Campo Formoso. A primeira ação conjunta foi o ataque ao povoado Icozeira, ao poente de Xorroxó, no dia 3 de agosto de 1929. Na Icozeira, Lampião prendeu o velho Zezé Pacheco, José Pacheco de Menezes, vulgo Zé da Icozeira, tio do tenente Nezinho Menezes. A melhor casa do povoado era a de Zezé, uma casa de alpendre. Lampião mandou que o amarrassem numa cadeira no meio da rua. Acomodou-se no alpendre e começou a escrever bilhetes, solicitando dinheiro aos moradores das redondezas. E o velho lá, no sol, aguardando a hora de ser executado, já que seu sobrinho era chefe de uma das volantes mais ativas naquela região. As saídas das ruas estavam tomadas pelos cangaceiros. O mundo, porém, é muito pequeno, pois não é que Zezé Pacheco era o padrinho de Antônio de Engrásia? Antônio de Engrásia ficou de fora, bebendo cachaça numa bodega, com o chapéu todo enfiado na cabeça para não ser reconhecido. Isso foi inútil. E logo chegou um rapaz chamado Galdino, implorando: Antônio, não deixe o capitão matar o velho Zezé. Ele não é seu padim. Socorra ele, pelo amor de Deus. Diante da insistência de Galdino, que era seu amigo, Antônio de Engrásia, sem responder, saiu da bodega e foi falar com Lampião. Houve uma breve discussão. Por fim, Lampião, aborrecido, deixou o alpendre e dirigiu-se ao preso. Ai, seu Zezé, eu não mato um homem duas vezes. E vai me ser no meu pensamento já estava morto. Vou lhe sortar, mas quero que vós me ser dê um recado pro sem vergonha do seu sobrinho. Eu dou, capitão, do jeito que o senhor disser, prometeu o velho. Primeiramente, o senhor diga para ele, tenente sem vergonha, que ele deixe de andar aí pelas caatingas, roubando e ofendendo as casas de família, se passando por cangaceiro e botando a culpa em nós. Diga para ele que Lampião, o que faz, assume. Não fica botando o nome dos outros, não. E outra coisa, ouvi dizer que ele tem uma irmã muito bonita, chamada Olga. Pois diga a ele que qualquer hora eu vou lá em Xorroxó buscar ela para passar uns 15 dias com eu, para ela parir um homem
já que na família Menezes até hoje não nasceu um. Zezé ficou agradecido a Antônio de Engrásia por ter salvado a sua vida. Procurou João Pires na fazenda Boqueirão, ao poente de Cozeira, e fez uma carta para o afilhado. No dia em que quisesse deixar o cangaço, ele tinha para onde o levar, para morrer 10 vezes de velho sem ser descoberto. A carta foi entregue a João de Lina, em cuja fazenda os cangaceiros estavam acoitados. Isso foi em agosto de 1929. Em junho de 1930, Lampião apoiou Ângelo Roque na morte de um cangaceiro chamado Sabiá, sobrinho de Cirilo e Antônio de Engrásia, por ter estuprado a filha de um coiteiro. Em virtude desse fato, os Engrásia ficaram divididos. Cirilo se conformou, mas Antônio de Engrásia considerou uma desfeita imperdoável a morte do sobrinho. Recado para lá, recado para cá, Lampião sentenciou: Antônio de Engrásia podia se considerar um homem morto. Dos Engrásia, o único que ficou com Lampião foi Zé Baiano, que reconhecia abertamente o erro do primo. Cirilo, embora não tivesse rompido com Lampião, afastou-se por uns tempos, esperando a poeira assentar. Ele não tinha poder de decisão. Quem dava as cartas na família era Antônio. Passados meses, Cirilo pediu a um coiteiro para falar com Lampião, dizendo que seus parentes queriam fazer as pazes. Lampião mandou a resposta. Perdoava Cirilo e os sobrinhos, mas para Antônio de Engrásia não tinha perdão. Os Engrásias, comandados por Antônio, estabeleceram-se na zona que historicamente era a sua base, as caatingas sem fim de Xorroxó, Feira do Pau e Patamuté. Os coitos prediletos eram na fazenda Cacimba do Meio, dos irmãos Benjamim, Cornélio e Feliciano, na fazenda Vajota, de Teodorico, e na fazenda Silva, de seu Dé. Em dezembro de 1930, morreu o sobrinho Antônio de seu Naro. Como ambos se chamavam Antônio, correu a notícia de que quem tinha morrido era Antônio de Engrásia. Convenientemente, os Engrásia nem desmentiam nem confirmavam os boatos. Em fim de junho de 1931, dizia-se que os Engrásia tinham feito uma festa na Fazenda Retiro, na região de Várzea da Ema. Cirilo ficara bêbado. Havia poucas mulheres para dançar. Cirilo estava dançando com uma e Antônio pediu que ele lhe cedesse a dama, pois queria dançar também. Cirilo não cedeu. Houve uma troca de socos e empurrões. Antônio correu e entrou numa casa. Cirilo correu atrás. Ouviu-se um tiro e Cirilo voltou chorando, dizendo que tinha matado o irmão. Ele próprio enterrou o corpo dentro da casa. Mandou quebrar o telhado por cima e tocou fogo. Não deixou ninguém ver o morto. Depois disso, os Engrásia voltaram em peso para a companhia de Lampião. Cirilo os havia redimido. No entanto, tem um fato curioso. A Fazenda Retiro, onde ocorreu esse fato, pertencia ao tenente José Soares, chefe de volante. No mesmo dia da morte de Antônio de Engrásia, sentiu-se a falta do velho Zezé de Cozeira. Zezé Pacheco só voltou a ser visto cerca de 40 dias depois, magro, cansado, como se tivesse feito uma grande viagem. Quando perguntava onde ele estivera, Zezé dizia que se encontrava em casa, tinha andado doente. Mas os boatos começaram a se espalhar. Zezé havia morado alguns anos no Piauí. Tinha parentes lá, cumprindo a promessa por Antônio de Engrásia, tê-lo salvado da morte, levaram o afilhado para o Piauí. Diziam que Zezé tivera como companhia na viagem seu sobrinho Antônio Pacheco, primo do tenente Menezes. O tenente, para acabar a suspeita sobre os parentes, mandou desenterrar os ossos do cangaceiro assassinado na Fazenda Retiro, a fim de provar que Antônio de Engrásia estava morto. Quando soube que os ossos do filho estavam expostos no barracão que servia de mercado em Xorroxó, Dona Engrácia foi ver. Ao olhar os ossos, a velha estranhou.
Oxente, isso aí não tem nada do meu filho. Antônio era um homem grande, mais grande que Zé Aleixo. Esses ossos aí é tudo muito pequeno. E até parece de um menino. Tinô, filho de Inácio Grande, que convivera com Antônio de Engrásia, foi também olhar os ossos. Ao examinar a cabeça, resmungou: esse aí não é Tonho de Engrásia de jeito nenhum. Olha os dentes. Tonho de Engrásia não tinha nenhum dente podre. E esse sujeito aí é todo banguelo. O tenente Menezes pegou o Tino pelo braço e foi conversar com ele reservadamente. Depois Tino voltou a olhar a ossada. Fez um cigarro e, enquanto acendia no tabaqueiro, comentou: pode ser que seja Antônio. Com o decorrer do tempo, os Pacheco passaram a admitir abertamente que Zezé da Icoeira tinha levado Antônio de Engrásia para o Piauí e que o próprio tenente Menezes tinha dado cobertura à fuga. Zezé Pacheco contou os detalhes ao amigo João Pires de São José. Antônio de Engrásia rompera definitivamente com o Lampião e, para não prejudicar os parentes, decidiram aceitar a sugestão do padrinho e foi embora para o Piauí. Quem morreu em lugar de Antônio foi um sujeito baixinho chamado Valentino. Antônio e Cirilo tinham combinado tudo, sem que os companheiros soubessem. Antônio havia matado o Valentino e escondido o corpo numa casa velha, abandonada, na Fazenda Retiro, onde o bando estava arranchado. À noite, enquanto os cabras dançavam, bebiam e jogavam baralho, à luz de uma fogueira, Cirilo e Antônio simularam uma briga por causa de uma mulher. Antônio correu para a casa, onde o corpo de Valentino estava escondido. Cirilo pegou o rifle e correu atrás dele. Antônio entrou pela porta da frente e saiu pelos fundos, no escuro. Cirilo deu um tiro e voltou gritando transtornado, dizendo que acabara de matar o irmão. Não deixou ninguém ver o corpo de perto. Mandou um cabra subir no telhado e quebrar as telhas de cacete e cortar os caibros e as ripas. Cobriu o corpo com os escombros e tocou fogo. Valentino era filho de uma mulher chamada Teodora, da Baixa do Ribeiro, por isso conhecida como Teodora da Baixa. Os parentes acreditavam que Valentino havia fugido, como era comum naqueles tempos, com medo dos cangaceiros. Nunca mais se soube dele. Quando o cangaceiro Volta Seca foi preso em 1932, um repórter de À Tarde perguntou a ele por Antônio de Engrásia: moço, este há muito tempo deixou o grupo. Respondeu Volta Seca, acrescentando que Antônio de Engrásia devia se encontrar na outra banda do Rio São Francisco, em Pernambuco. Ao Diário de Notícias, Volta Seca afirmou que havia cerca de um ano Antônio de Engrásia tinha deixado o grupo de Lampião e estava residindo numa fazenda em Belém de São Francisco, em Pernambuco. Numa entrevista dada a Joel Aguiar, publicada pelo Jornal de Notícias, Volta Seca disse que Antônio de Engrásia, que hoje é bandido do grupo de Lampião, tinha sido trabalhador do coronel Antônio Franco, de Sergipe. A entrevista prosseguiu no dia seguinte. Ao ouvir o cangaceiro Passarinho dizer que Antônio de Engrásia tinha morrido, Volta Seca contestou, afirmando que ele estava em Alagoas. Em 1958, ao ser entrevistado por Bruno Gomes para o Globo, Volta Seca meteu-se a contar a morte de Antônio de Engrásia. Mas tudo ao contrário. Sua história sem pé nem cabeça justifica-se por uma razão simples. Volta Seca não presenciou a morte, pois ele não se apartava de Lampião, e por ocasião daquele fato, os Engrásias não estavam com o Lampião.
Olá, amigos do canal Nas Pegadas da História. Venho aqui mais uma vez para agradecer pelo apoio de todos ao nosso canal e também lhe pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, acione o sininho para que você receba as notificações do YouTube e também compartilhe os vídeos que aqui são postados. E se você puder contribuir com o nosso canal, clica aí logo abaixo do vídeo no Valeu e você pode contribuir da maneira que você puder. Quero lembrar ainda a todos, nós estamos divulgando aqui embaixo na descrição do vídeo ótimas dicas de livros com a história do cangaço. A maioria das histórias que são contadas aqui são tiradas destes livros, tá bom? Dá uma olhada, dá uma conferida e nos ajude a mantermos este canal. Muito obrigado a todos e continue conosco no canal Nas Pegadas da História.